aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. E a palavra que acabamos de ouvir, de modo especial no Evangelho, dá continuidade àquilo que ouvíamos no domingo passado, porém, com um detalhe que deve nos chamar a atenção. No domingo passado, nós ouvíamos o trecho do Evangelho segundo Marcos. Jesus, depois de enviar os 12 para a missão, eles voltam para contar a Jesus tudo aquilo que foi feito pelo poder que o próprio Jesus havia dado a cada um dos discípulos. Jesus faz o convite para que eles possam descansar um pouco. Vinde comigo para o lugar sozinho, separado à parte. Mas ao mesmo tempo, a multidão acompanhou Jesus e os discípulos. E no final do Evangelho, nós ouvíamos Jesus se enchendo de compaixão e dizendo que aquela multidão padecia como ovelhas sem pastor. Depois disso, começou a ensinar-lhes. O texto de domingo passado é a abertura do relato maior, a multiplicação dos pães, que nós acabamos de ouvir. Mas qual é o detalhe que devemos nos atentar?
Domingo passado nós ouvíamos o texto do evangelista Marcos. E no texto de hoje nós vamos ouvir o relato do evangelista João. Por que a igreja nos possibilita este caminho? Porque João traz o relato com mais detalhes. Marcos é sintético. Se vocês olharem dos 4 evangelistas, o evangelho de menor número de capítulos é o evangelho segundo Marcos. Por isso, quando o ano litúrgico, como é esse, medita o evangelho de Marcos, de vez em quando a gente recorre a João. E vai ser nesta perspectiva que vamos compreender o texto. Depois, eu gostaria de trazer também outros elementos antes de nós adentrarmos o evangelho de hoje. Primeiro elemento: comer é uma função essencial da vida humana. O nosso corpo tem fome, e para que ele se mantenha vivo, é necessário que nós nos alimentemos bem, com os nutrientes necessários para a manutenção da vida humana. Com isso, ao longo da história, quase todas as religiões trouxeram esta dimensão do comer para uma perspectiva simbólica acompanhada por uma liturgia. E nós podemos ver esta dimensão de maneira muito evidente no cristianismo. Não sei se vocês já se atentaram, mas o cristianismo propõe a salvação sob forma de uma ceia. O cristianismo nos aponta a Eucaristia, o alimento que é capaz de saciar a fome do coração humano, como um símbolo de antecipação do banquete eterno que nos espera na salvação que o Senhor pode nos oferecer. E é nesta perspectiva que Jesus já remete o milagre da multiplicação dos pães, e depois isso vai culminar onde? Na última ceia que ele celebra com os discípulos, antes da sua morte em Jerusalém, e depois, consequentemente, a sua ressurreição. Então será nesta perspectiva que nós vamos agora compreender o Evangelho. O texto nos apontou que a multidão estava atrás de Jesus. Via que ele tinha feito grandes sinais, que ele curou muitos doentes, e Jesus vai subir a montanha com os discípulos, porque a montanha na Escritura é o lugar por excelência dos grandes acontecimentos salvíficos. Se vocês lerem a Bíblia toda, quem ainda não fez esse exercício, é um convite. Se você tirar todos os dias um tempo para ler um trecho, ao longo de 1 ano, 2 anos, você consegue ler toda a Bíblia. Você verá que os grandes acontecimentos da história da salvação se dão sobre um monte, porque o monte na Bíblia é o lugar onde Deus se revela, onde Ele revela a sua força. E Jesus agora está no monte com os discípulos. E ao mesmo tempo, o autor sagrado nos situou, dizendo-nos que estava próximo da festa da Páscoa, a festa mais importante para os judeus. E é muito interessante nós percebermos que os grandes acontecimentos da vida de Jesus, eles estão ligados aos acontecimentos das festas judaicas. Então a Páscoa que Jesus vai viver por meio da sua paixão e ressurreição está intimamente ligada à festa da Páscoa judaica, e vários outros acontecimentos que podemos fazer esta mesma relação. Depois de compreendermos o contexto, agora nós vamos para o texto. Pegue aí o Evangelho, tomemos
dos versículos 5 a 9, na primeira parte do texto. Vamos pegar do 4 ao 9. Encontraram? Vamos ler juntos? Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Paremos aqui. Havia uma necessidade da multidão fazer. E a reação de Filipe e de André se assemelha ao nosso modo de agir. Vocês perceberam, em primeiro lugar, o quanto Filipe é pessimista? Filipe olha para Jesus e diz: nem se nós tivéssemos 200 moedas de prata. Naquela época a moeda chamava denário. Então você tinha que trabalhar um dia todo para que no final você recebesse um denário. Então nem se nós trabalhássemos 200 dias, teríamos dinheiro para comprarmos pão para esta multidão toda. André é um pouquinho mais otimista. Ele vai dizer para Jesus: olha, aqui tem uma criança com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão desta proporção? Por que nós devemos nos atentar diante do modo de Filipe e de André agirem? Para que nós também nos confrontemos com o nosso modo de ação, um tanto quanto pessimista, somente da reclamação e da murmuração que não vai dar certo, que não tem como fazer, e que o melhor seria Jesus dispensar a multidão. O pessimismo nunca possibilita uma perspectiva de melhora, e ao mesmo tempo quer convencer aos demais que também se tornem pessimistas. Esse era o movimento de Filipe. Não temos dinheiro, a multidão é muito grande, eles estão com fome, não podemos fazer nada. Jesus, manda o Senhor esse povo embora para que eles corram atrás de um pãozinho, porque aqui nós não temos o que fazer. E esse modo pessimista que o Evangelho hoje evoca, também dialoga com a nossa realidade, diante de um tempo tão desafiador que nós estamos vivendo nesses últimos 5 anos, que vão nos roubando a esperança, que vão nos tirando as perspectivas de horizontes, de alegrias, de conquistas, de uma vida cheia de graça. E de repente, esse modo pessimista de olhar para a realidade, de não ver nenhuma coisa boa em volta, e de querer convencer os demais do meu pessimismo, se torna uma realidade latente e que tem nos maltratado. O modo de André é um pouquinho mais otimista, mas no final acaba também dando a sentença, dizendo: 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Preste atenção, Filipe e André representam a visão humana de um realismo impotente, focado a calcular sem resolver.
Padre, então se nós enfrentamos a realidade, talvez um tanto quanto parecidos com Filipe e com André, o que nós devemos fazer? Aí é o texto que vai dar a resposta. Tomemos os versículos 10 e 11. Vamos ler juntos? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quem tinha os 5 pães e os 2 peixes? Uma criança. A criança aqui, minha gente, simboliza a beleza da generosidade e da pureza. Era necessário que uma criança agisse. Porque os adultos como nós, estava falando o quê? Manda o povo embora. Não vai dar certo. O que tem não é suficiente. Mas uma criança, por meio da sua pureza, por meio da sua generosidade, ilumina o texto. A psicologia diz que dentro de cada pessoa habita uma criança. E talvez o evangelho de hoje deve nos provocar a um olhar sensível à criança que nos habita. Porque de repente a nossa racionalidade adulta e madura faz com que nós nos tornemos parecidos com Filipe e com André. Mas talvez, dando maior atenção à nossa criança interior, ela possa agir em nós como agiu aquela criança no Evangelho. Vem um detalhe também muito singular. Quantos pães aquela criança tinha? 5 pães. E qual é o significado teológico dos 5 pães? Os santos padres do período da patrística diz que os 5 pães simbolizam os 5 livros da lei de Moisés. É o coração do Antigo Testamento, aquilo que os judeus chamavam de Torá, e que hoje, na nossa Bíblia, estão contidos nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas Jesus toma os 5 pães para si. Por que Jesus faz isso? Porque agora, por excelência, Ele é a nova lei. Ele estabelece o novo mandamento. E este mandamento sintetizado em 2 ações: amar a Deus e amar o próximo. Se na Torá havia mais de 600 mandamentos, com Jesus há uma síntese de todos estes, mas ao mesmo tempo a novidade que outrora não havia nos mandamentos de Moisés. A criança generosa oferece o pouco que ela tem nas mãos de quem? De Jesus. O milagre nunca acontece do nada. O milagre não é mágica de uma varinha de condão, mas ele é fruto da generosidade de Deus que se manifesta em nosso meio. Por isso que o milagre acontece, mas ele também quer contar com a nossa participação. O pouco nas nossas mãos sempre
será pouco, mas o pouco que eu posso oferecer nas mãos de Jesus, multiplica-se e alimenta uma multidão, e depois ainda é capaz de sobrar. Tome esse conteúdo do Evangelho para a sua vida. O pouco nas minhas mãos sempre será pouco, mas o pouco que eu ofereço nas mãos de Jesus, multiplica e se torna fonte de bênção, fonte de abundância. Porque os 5 pães nas mãos de Jesus se multiplicaram, alimentaram a multidão, e depois eles ainda recolheram vários cestos cheios. Estão percebendo como o Evangelho é atual e como ele dialoga com a nossa realidade? Eu sempre gosto de evidenciar a pedagogia do milagre, e reforço sempre, não é mágica, existe uma pedagogia. Como é que é a pedagogia deste sinal que Jesus realiza, de acordo com o texto que nós acabamos de ouvir? O versículo 11 deixou isso bem claro. Em primeiro lugar, Jesus tomou os pães. Ele recebe aquilo que é ofertado, mesmo que seja pouco. Primeira ação, receber. Segunda ação, ele deu graças. E terceira ação, ele foi capaz de partilhar. Distribuiu aos que estavam sentados. A pedagogia de Jesus se dá por meio destas 3 ações, por estes 3 verbos: receber, dar graças e partilhar. Repito: receber, dar graças e partilhar. Aqui é o prelúdio da Eucaristia, do pão da vida descido do céu, recebido por Deus, elevado a Deus como ação de graças, e depois repartido a todo aquele que tem fome de Deus no seu coração. E esta pedagogia de Jesus, ela também precisa nos educar. O pessimismo gera em nós um descontentamento que nos leva à reclamação a todo momento. Então, se está fazendo frio, eu reclamo do frio. Se está fazendo calor, eu reclamo do calor. A comida boa e gostosa é aquela que não está pronta. Coitada das mães. Às vezes os filhos, os netos vão almoçar em casa. Quando chega a hora do almoço, aquela comida maravilhosa pronta, a mãe já começa se justificando. Não sei se está bom não, viu? Eu não sei se ficou gostoso não, viu? Nossa, eu até queria ter feito aquilo, mas não deu tempo de ir lá no açougue comprar, etc e tal. Já vai se preparando, já vai se justificando, com medo do quê? Do bombardeio, da reclamação e da murmuração. Esse é o movimento que muitas vezes nos maltrata e tem se tornado um modo muito constante. O que o Evangelho quer te ensinar? Transforme a sua murmuração em ação de graças. Aprenda a dar graças por tudo. Eu sempre costumo dizer, comida boa é a comida que está pronta, gente. Comida gostosa é a que está pronta, é aquela que está pronta. Ela que é a boa. Então, nesta perspectiva, comece você também no caminho de conversão que te tire da murmuração e da lamúria e te leve para onde? Para a gratidão, para o louvor, para a ação de graças. E se prepare, quando você fizer esse movimento, para a enxurrada de graças que você vai experimentar na sua vida. Porque o que você fala, o que você sente, o que você pensa, tem poder, é energia, e toda energia dilata.
Então, se você é pessimista, diz que sempre vai errado, não vai dar certo, a coisa é assim assada, esse modo de pensar e de falar tem força e vai dar tudo errado mesmo. Mas mesmo em meio às dificuldades, se você tem esse pensamento do Evangelho, de dar graças pelas pequenas coisas, de dar graças pelas dificuldades, de agradecer por todas as situações que você está vivendo, esta força interior vai dilatar e as coisas boas vão se abrindo, vão vindo. É necessário que o Evangelho nos possibilite um novo modo de pensar e de agir. A palavra Eucaristia vem do grego, que significa o quê? Ação de graças. Então, cada Eucaristia, nós fazemos esse movimento aqui, diante do altar do Senhor, que se expande a toda a criatura. E depois disso, o que Jesus faz? Partilha. Uma outra dificuldade do nosso tempo, partilhar. Porque a mentalidade nossa é um tanto quanto egoísta, é tudo para mim. E às vezes a gente vê isso evidenciado nas crianças. A dificuldade que as crianças têm de partilhar o brinquedo, de partilhar o lanche, de partilhar o doce. E de repente o pai, a mãe, o avô, a avó tem que fazer tudo para todo mundo de maneira separada, porque se for para dividir, as crianças já não querem mais. Eu recordo muito da minha infância, porque a minha avó morava ao lado da casa dos meus pais, e do outro lado morava um outro tio, irmão do meu pai. E tinha vez que os nossos pais saíam e a gente ia almoçar na casa da avó. A avó fazia um pratão bem grande e ela gostava de colocar na nossa boca. Então era um prato para todo mundo e ela pegava, punha na boca de um, punha na boca do outro, punha na boca. Hoje, ai meu Deus do céu, se fazer isso, a meninada não aceita, porque eu não como isso. Eu não como aquilo. Esse modo desordenado de educar as crianças faz com que os adultos também se tornem desordenados. E aí de repente tem que ter um prato separado só do que a criança gosta de comer. Porque se não tiver, ela dá birra, não chora, não come e põe os adultos todos onde? No bolso. Porque quem manda é a criança. Então vocês estão percebendo como o Evangelho é lúcido e abre os horizontes para que a gente possa contemplar uma nova realidade? A partilha que nos leva à generosidade, que foi capaz de alimentar toda aquela multidão. O que acontece depois de tudo isso? Vamos lá no texto? Tome aí os versículos 12 e 13. Vamos ler juntos? Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. O pouco nas mãos de Jesus multiplica, alimenta a multidão e ainda sobra. É abundância, é bênção, é ação de graças, é louvor. Se prepare para a abundância, quando você aprender a dar graças por tudo. Por tudo. O que Jesus manda fazer agora? Recolher o que sobrou. E eu gostaria de me deter em 2 detalhes com vocês nesta parte do texto. Primeiro detalhe: todos ficaram satisfeitos. Talvez a nossa murmuração e reclamação seja fruto da nossa insatisfação. Então, um caminho espiritual de fé com Jesus dá-nos uma grande graça, que é de sermos saciados diante da fome do coração. Talvez nós não passemos pela fome física, que bom, Deus seja louvado por isso, já vamos agradecer.
porque temos todos os dias o pão nosso de cada dia. Mas de repente passamos fome com geladeiras cheias, com armários cheios, com despensas cheias. É Jesus o único capaz de saciar, de alimentar e de satisfazer o coração da pessoa humana. Quais são as suas buscas? Onde você está buscando alimento para saciar a sua fome interior? E depois o segundo movimento é a sensibilidade de Jesus para que nada se perca. E aqui eu vou tocar num assunto delicado também para o nosso tempo, que é o assunto do desperdício de comida. Jesus não permitiu com que aquela comida fosse desperdiçada. E aí cada um deve reparar como é que é o seu modo de utilizar a cozinha. A quantidade de alimentos que vão ficando na geladeira e que depois, quando abre a vasilhinha da Tupperware, já está tudo mofado e cabeludo. Porque tem mofo que faz estilo assim num cabelo, né? Daquilo que nós vamos comprando em grande excesso e não somos capazes de consumir, e quando olhamos, de repente lá na fruteira já está tudo podre e jogamos fora. O Papa Francisco diz: a comida que a gente joga fora, ela está sendo roubada da mesa do pobre, porque enquanto nós estamos desperdiçando, há uma grande multidão que não tem o que comer. E partilho com vocês uma realidade aqui da paróquia, tanto das cestas que são doadas às famílias carentes, como a pastoral da sopa, que vem toda semana levar para as famílias carentes. E os relatos que eles nos passam, que em muitas casas, ao chegarem com a sopa 5 da tarde, vai ser a primeira refeição de muitas famílias naquele dia, porque não tinham nada para comer, esperando uma marmita de sopa. Para vocês verem o quanto isto é sério, o quanto o Evangelho precisa tocar a nossa sensibilidade para uma conversão do modo de lidar com a nossa cozinha, com a nossa geladeira, com as nossas compras, com a nossa fruteira, não permitindo com que nada se perca. Vocês dão conta de fechar o Evangelho comigo? Vamos lá, versículos 14 e 15. Leiamos juntos. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Gente, Jesus viu que a multidão não entendeu nada do que ele fez. A multidão disse: resolvemos todos os nossos problemas. Um Jesus que vai dar alimento toda hora que a gente estiver com fome, sem a gente precisar trabalhar. Então nós vamos levá-lo para Jerusalém e vamos proclamá-lo como nosso rei político. E o Jesus o que faz? Cai fora. Deixa a multidão e vai para o monte. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus buscava a fé daquela multidão e não o entusiasmo esporádico de resolver os problemas que eu tenho. E hoje nós devemos ser interpelidos por esse trecho do Evangelho. Não busquemos Jesus somente por entusiasmo da euforia de um acontecimento. Não busquemos Jesus só para resolver o nosso problema de maneira esporádica. Como isso acontece? Uma pessoa adoece, faz novena, vai para a Trindade, vem para a missa. Superou a doença, você nunca mais vê a pessoa na igreja. Não busque Jesus só para resolver problema.
Não busque Jesus só em momentos esporádicos da sua vida, mas busque Jesus com uma fé plena que te alimente todos os dias, independente da sua condição física, independente da situação que você está vivendo na sua casa. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e busque sempre, porque é nesse movimento que nós somos saciados diante da nossa fome. A perspectiva de Jesus não era meramente política, não era meramente social, não era meramente do bem-estar, mas o modo de Jesus agir era um modo muito mais amplo, que tinha como fio condutor a fé. Então, irmãos e irmãs, que neste domingo nós possamos oferecer as nossas mãos abertas como sinal do nosso viver, como aquela criança que foi generosa e ofereceu os 5 pães e os 2 peixes, para que assim experimentemos a graça da multiplicação, que sempre faz a diferença e faz para melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.